Olá, quackzinhos! Tudo bom? Fica com a gente que hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta. Nós vamos falar sobre os idosos no Brasil. Imagina que o tema da sua redação fosse formas de resolver os entraves do envelhecimento populacional assegurando o bem-estar dos idosos no Brasil. Dá aquela bugada, né? Mas a gente vai te ajudar a esclarecer isso e vamos te guiar, como de costume, por 3 argumentos. E para começar, vamos já citar algum dadinho, né, só para esquentar o tema e para a gente entender um pouco o que é esse problema. De acordo com dados da ONU, pela primeira vez na história, a população de idosos no mundo vai ser maior que a de crianças de até 5 anos. Ou seja, isso prova que o mundo inteiro está envelhecendo. E no Brasil, isso não é diferente. Porém, qual é o problema? O grande problema, e o que está muito em alta hoje, é que com esse envelhecimento da população, a gente começa a ter muitos idosos. E o que acontece? Os idosos normalmente têm maiores dificuldades, por exemplo, para trabalhar, para trazer sustento e para realmente girar a roda da economia no país. Ou seja, é preciso que tenham menos jovens para sustentar mais idosos. E essa conta não bate. Por isso que hoje se fala muito sobre a reforma na Previdência, e esse pode ser seu primeiro argumento para a redação. O que acontece? Em 2018, a nossa Previdência, o nosso sistema previdenciário, teve prejuízo de 194 bilhões de reais. E, com base nisso, o nosso governo, o que ele diz? Ele diz que nós precisamos fazer uma reforma na Previdência. E creio que, assim, independente de conotações políticas ou não, porque não é meu mérito entrar aqui, realmente a gente precisa fazer alguma coisa para que a nossa previdência pare de dar prejuízo. E o que eles defendem hoje? Hoje a proposta de reforma de previdência, ela prevê um aumento na idade mínima de aposentadoria. Além disso, a reforma também prevê que pode haver um reajuste na idade mínima a cada 4 anos. De acordo com a expectativa de vida dos brasileiros. Ou seja, a cada 4 anos, eles podem fazer um novo estudo, ver, por exemplo, os brasileiros a projeção que eles vivam mais. E com base nisso, essa idade mínima de aposentadoria pode ser reajustada. Confesso que esse é um ponto bem interessante, afinal ele dá uma maleabilidade ao sistema. Além disso, há também um aumento no tempo mínimo de contribuição. O que seria esse tempo mínimo de contribuição? Seria quanto tempo a pessoa precisa trabalhar, por exemplo, a pessoa precisa trabalhar 20 anos, no mínimo, para poder se aposentar. Para não acontecer, por exemplo, de uma pessoa que trabalhou 5 anos, porém tem uma idade mínima, se aposentar e ela mesma acabou não sustentando a própria aposentadoria dela, correto? Além disso, se você não quiser ficar citando esses temas da Previdência, que confesso, se a sua prova for, por exemplo, um Enem, é bem arriscado começar a entrar em temas governamentais, porque independente da prova ser do governo, você não sabe se o seu corretor será pró ou contra um governo, então não vale a pena também aprofundar muito. É interessante saber o que existe, saber os dados, o que está acontecendo, porém toma cuidado. O que pode ser citado também, por exemplo, seria um comparativo com outros países. Países como a China e o Japão, eles já têm uma tradição de cultura e respeito aos idosos. De acordo com esses países, ser idoso é sinal de ter mais sabedoria, e a população entende isso dessa forma também. Para uma pessoa mais jovem, é um prazer servir a um idoso em um desses países. O Japão tem, inclusive, um feriado de Dia do Respeito ao Idoso, que acontece sempre na terceira segunda-feira de setembro. Porém, se você quiser falar mais sobre políticas governamentais, o país a ser citado é a Holanda. Eles possuem algumas políticas muito interessantes, como, por exemplo, condomínios dedicados ao cuidado de idosos. Além disso, eles estimulam a integração dos idosos na sociedade, ou seja, eles querem que os idosos realmente tenham uma vida ativa. E eles também possuem um grande enfoque em inovação e tecnologia e um programa muito interessante no qual os jovens universitários eles podem morar com idosos. Ou seja, qual é a vantagem disso?
O jovem pode fazer companhia ao idoso, ele não paga, por exemplo, os custos de um aluguel se ele precisasse morar em outra cidade, para cursar uma faculdade, por exemplo, e ao mesmo tempo ele faz companhia ao idoso, ele pode ajudar com tarefas mais simples da casa, como, sei lá, varrer ou algo similar. E dessa forma é uma via de mão dupla. Os dois saem ganhando, tanto o idoso quanto o jovem. E vamos ser sinceros que não é uma iniciativa tão difícil assim de ser implementada, correto? Além disso, um terceiro argumento, caso vocês queiram falar sobre leis e dados, tem coisa para citar sim. De acordo com o IBGE, 25% da população brasileira vai ter mais que 65 anos em 2060. Além disso, se a gente comparar os dados de 2017 com os dados de 2042, vai dobrar o número de idosos. E se você quiser falar um pouquinho sobre leis, nós temos o Estatuto do Idoso, ou a Lei 10.741/2003. O que diz essa lei? Creio que o ponto mais interessante, que dá para usar pra caramba em qualquer lugar, é o artigo 3º, que ele diz o seguinte: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E agora eu pergunto, tá todo mundo assegurando esses direitos aos idosos por aí? Porque eu vou ser bem sincera que eu não tô vendo. Mas espero que tudo melhore, né? Então, eu acho que é isso. Espero que tenha elucidado um pouco as ideias de vocês. Se você gostou, já sabe, curte o vídeo, comenta, deixa a sua opinião, fala o que você acha. Se você tem alguma dúvida, quer compartilhar algo que você escreveu, algo que você achou de legal, troca uma ideia com a gente, que eu tô sempre olhando, sempre respondendo os comentários. E se inscreve no canal, porque sempre temos vídeos novos. É isso, muito obrigada, coquezinhos, e bora lá!